know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful?
Only only all things are only. Right in my neighborhood the other day, a young lady, which I think is a nice woman. Bem em minha vizinhança, outro dia, uma jovem senhora, a qual eu penso que é uma boa mulher, She's a married woman, got a child, e ela é uma mulher casada, tem um filho, and a little woman come out there, man come down the road to do some work, e a pequena mulher saiu ali, o homem desceu a rua para fazer um trabalho, and this little lady got out there with them little bitty old clothes on, was horrible. e essa pequena senhora saiu ali vestida com aquelas velhas roupinhas, estava horrível. This is an awful Mother Day Este é um terrível discurso do Dia das Mães. speech, but my brother, let me tell you something, Mother, get back to be Mother again. Porém, meu irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Mãe, volte a ser mãe novamente. Even to a little bitty boy was visiting our neighborhood, coming and told us about it. Look out there, I said, Até mesmo o menininho que estava visitando a nossa vizinhança entrou e nos disse sobre isto. Olha ali fora. so that's nothing. Eu disse, bem, isso não é nada. The woman's a nice woman. A mulher é uma boa mulher. I don't say she's demoralized, Eu não digo que ela esteja desmoralizada. but the thing of it is there's an ornery, filthy spirit on her, making her do that, and she don't know it. Porém, o negócio é que há um espírito baixo, sujo sobre ela, fazendo-a fazer isso, e ela não sabe. What in the world would a mother want for anybody put on those little old dirty clothes and stretch himself out before a man? Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa, usar aquelas velhas roupinhas imundas e ostentando-se diante dos homens? You're pretty, sister. Você é bonita, irmã. You're pretty, mother. Você é bonita, mãe. I thank God for you. Eu agradeço a Deus por vocês. But you're pretty, but if you haven't got the Holy Spirit there to protect those morals, Porém, você é bonita. Porém, você não tem recebido o Espírito Santo ali para proteger aquela moral. you'd have been better than me so ugly nobody would have looked at you and went to heaven. Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você e fosse ao céu. Right? Isso é correto. That's true. Watch what you're doing. Those morals. Isso é verdade. Observe o que você está fazendo. Aquela moral. Now what it is, the devil has come in and he's told the people these things. Agora é que o diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. He's got into the preachers. Ele entrou nos pregadores. He's patterned after Hollywood. Ele está se moldando segundo Hollywood. The girls and the young ladies, they pattern after Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. The best of things that they have in the country today, the most moralist you can hear us talk about, all the radio talk. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Some old woman like Mrs. K. Starr, nothing against her. Alguma mulher velha como a senhorita Kerster, nada contra ela. But to see an old woman 50 years old and all, with her clothes all pushed out on her like she's poured in a meal sack. Porém, ver uma mulher velha, 50 anos de idade e tudo, com sua roupa tão saliente nela, como se ela tivesse sido despejada por um saco de farinha. I ain't saying that for a joke, because I'm talking against those things. Eu não estou dizendo isso como piada, porque eu estou falando contra essas coisas. But a woman act like that and stand up and be an example to a young American women, it's in a dead of a tarnation. Porém, uma mulher atuar dessa maneira e se levantar e ser um exemplo para jovens americanas é um endividamento para a nossa nação. It's the devil. É o diabo! Guys like Arthur Godfrey and them running around here doing the things that they
Fazes como Arthur Godfrey e outros perambulando por aqui, fazendo as coisas que eles fazem. The most noted man in the country like that, and what's a disgrace? E o homem mais conhecido no país dessa maneira, e ora, é uma desgraça. Hallelujah! Say that because I feel the Holy Spirit is here. Aleluia! Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. The invasion's on. It's sweeping from house to house, from place to place, from church to church, from man to man. A invasão está acontecendo simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Children, in the name of Jesus Christ, rise with the moral stands of the Bible and the Lord Jesus Christ and say, I'll take the way with the Lord's despised. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se põem em pé com a posição da moral do reavivamento e do Senhor Jesus Cristo e digam: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Yes, sir. Sim, Senhor, I'll be a real mother. eu serei uma verdadeira mãe. I'll be a real dad. Eu serei um verdadeiro pai. The whole world all around my soul gives way, then he's all my hope and stay, for on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. All other grounds. Ao vir cercar-me o mundo todo e cair cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação, pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. What's caused all this stuff? O que causou toda esta coisa? What's caused ministers to act like this? O que fez com que todos os ministros atuassem deste modo? What made preachers prophesy this lie to the people? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? Why did it years ago at you Methodist people? Por que fizeram isto anos atrás? Que vocês, pessoas metodistas, When old John Smith was packed to his pulpit to preach the gospel, and he preached a short sermon of 4 hours. quando o velho John Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o Evangelho, ele pregou um curto sermão de 4 horas. And he said, the trouble of it is that my heart is breaking. E ele disse, o problema é que me dói o coração. He said, the Methodist daughters are even wearing rings on their fingers. Ele disse, as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis em seus dedos. And today they're dressed in shorts and little dirty clothes. E hoje elas estão vestidas em shorts e velhas roupinhas imundas. And they'll be perfectly nude in another 5 years if something ain't done. E elas estarão perfeitamente nuas dentro de mais 5 anos se algo não for feito. What happened to you Methodist preachers? O que tem acontecido com vocês, pregadores metodistas, You Campbellites, you Baptists. vocês campbelistas, vocês batistas? Yes, sir. Sim, Senhor. It's the devil has sold down his powers. And he's got his imps out here. É o diabo. Tem derrubado seus poderes e ele tem seus espíritos malignos aqui fora. And you don't realize that you're smoking cigarettes, you women, and doing the way you're doing out there and drinking. E vocês não compreendem isso, fumando cigarros, vocês mulheres, e agindo da maneira que estão agindo aí fora e bebendo. And carrying on the way you're doing, you don't realize that you're poisoning your system and ruining the whole generations that'll follow you, if there is such a thing. E se comportando indecentemente da maneira que vocês estão fazendo, vocês não compreendem que estão envenenando o seu sistema e arruinando todas as gerações que lhe seguirão se houver tal coisa. 85% more chance to take cancer by smoking cigarettes than you deliberately move right into it. 85% a mais de chance em ficar com câncer ao fumar cigarros, e vocês deliberadamente se movem diretamente para eles. And the churches endorse it. E as igrejas endossam isto. You know, great Baptist churches here recently, I'm hitting the Baptists. Em uma pequena igreja batista aqui, recentemente, eu vou atingir a batista. I got right to that kind of lean on the side that I come from.
Eu tenho o direito de fazer isto. Eles, de certo modo, se inclinam para o lado de onde eu vim. But when they had to give intermission between the Sunday school service and the preaching service so that the pastor and all could go out and have a smoke. Porém, quando eles tinham que dar um intervalo entre o culto da escola dominical e o culto de pregação, de modo que o pastor e todos pudessem sair e fumar. And the street was lined with men and women smoking cigarettes. E a rua estava cheia de homens e mulheres fumando cigarros. The devil has done that. O diabo tem feito isso. That's right. Isso é correto. Then, here in our own city, one of our most outstanding ministers, right down here in New Albany, this playground. Então, aqui em nossa própria cidade, um de nossos ministros mais sobressalentes, bem aqui em Nova Albany, nesse pátio de recreio, That one of our outstanding ministers of the city is directing a square dance program to bring men and women on the platforms. que um de nossos ministros sobressalentes da cidade está dirigindo um programa de dança de quadrilha para trazer homens e mulheres nas plataformas. Don't care what the world says. Não me importa o que o mundo diz. Don't care how you try to coax around it, brother. Não me importa o quanto você tente persuadir quanto a isto. Irmão, There's no red-blooded man pulling up to another man's wife and feel the same. não há nenhum homem robusto que aproxime-se da mulher de um outro homem e sinta-se inalterado. You know that's the truth. Você sabe que essa é a verdade. Tuck our women and strip them out down there in the offices and drive them taxi cabs and up and down the street. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios e dirigindo táxi para cima e para baixo na rua, Where they ought to be at home behind the stove. Cooking and fixing the dinners. sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta. What is it? É o que é? The devil. É o diabo. The invasion's on. A invasão está acontecendo. I ain't saying nothing about this individual or that individual. Eu não estou dizendo nada sobre esse indivíduo ou aquele indivíduo. I'm saying it's unclean spirits that are possessing the people, driving them right into it. Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas, levando-as diretamente para isto. The invasion of the United States. A invasão dos Estados Unidos, The overthrow of the church. a ruína da igreja. The church is overthrown by the devil. That kind of A igreja está arruinada pelo diabo lá atrás. they take a boy up now when he comes to a seminary. The first thing he has to learn is to get his degree. Toma um rapaz agora, quando ele vem a um seminário, a primeira coisa que ele tem que aprender é obter seus títulos acadêmicos. He has to take psychology. Ele tem que aprender psicologia. He has to take theology. He has to teach. Ele tem que aprender teologia. Ele tem que ensinar Get all kinds of stuff indoctrinated in him. a obter todos esses tipos de coisas instruídas a ele. If he hasn't got a real fine education, if he isn't smart and bright as he can be, Se ele não tem instrução verdadeiramente boa, se ele não é tão inteligente e brilhante o quanto ele possa ser, then they'll turn him out. He can't qualify. então eles o mandam embora. Ele não pode ser qualificado. What's he to do? O que ele tem que fazer? To go out here and present a little political talk as it was. Deste modo, sai aqui e apresenta uma pequena oratória política, por assim dizer, A church politic talk to a group of people. A bunch of dying men and women. uma oratória política de igreja para um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres moribundos. Oh, God, send us some old-fashioned sassafras, man who doesn't know A from B. Oh Deus, envia-nos alguns antiquados homens camponeses que não saibam a diferença entre A e B, That knows the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. que conheçam o poder da ressurreição de Jesus Cristo, Who will preach repentance and send men and women to the altars of the Lord Jesus. que preguem arrependimento e enviem homens e mulheres ao altar para amar o Senhor Jesus. It's an endearment. Isso é um endividamento. He's invaded the seminaries. Ele tem invadido os seminários.
He's invaded the churches. Ele tem invadido as igrejas. He's unstripped our women. Ele tem despido as nossas mulheres. He's got our men to a place that you can't tell them nothing. Ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que ele lhes diga nada. And men and women, I think E homens e mulheres, eu penso. you say, well, the women, Você diz, bem, as mulheres. yes, and you men that will permit your wives to do that, that shows what you're made out of. That's it. Sim, e vocês homens que permitem que suas esposas façam isso mostra do que vocês são feitos. Exactly. Certainly. Isso é certo, certamente. It's a disgrace. It's a pity. É uma desgraça, é uma pena. And then down to the preacher. E então até chegar ao pregador. The preacher stands in the platform today of the modern pulpit. O pregador permanece na plataforma hoje de um moderno púlpito. Stands there with these people before him and preaches about every old thing in the world besides repentance and sin and the rugged cross of Christ. Permanece ali com o seu povo diante dele e prega sobre toda coisinha que há no mundo, menos sobre arrependimento e pecado e rude cruz de Cristo. Yes, Sim, when you lay the facts down, the people will come to hear you in the evangelistic service. quando se apresentam os fatos, as pessoas vêm para ouvir no culto evangelístico. You're trying to get the thing of preach the gospel and get people repenting and get around. Tenta-se tomar a coisa e pregar o evangelho e fazer com que as pessoas se arrependam e tirá-las para fora. Go up and walk out. They don't have to hear it. Irritam-se e saem elas. Não temos que ouvir isto. No, they don't. Não, elas não têm. But brother, they're going to have to repent or perish. Porém, irmãos, eles vão ter que se arrepender ou perecer. Demons. Demônios. You go to the school. It's invaded the school. Você vai até a escola, tem invadido a escola. Look around over the country today. Olhe por aí pelo país hoje. Look here, you people, you Protestants. Olhem aqui, vocês pessoas, vocês protestantes. Look, there's 4 great big Catholic schools and things built up today. Olhem a 4 enormes escolas católicas e coisas tais construídas hoje. Why is it you're letting down the bars? Por que isto? Vocês estão arriando as travas. Nothing against Catholicism. No, I don't believe in it. Nada contra o catolicismo, ainda que eu não creia nisso. I'm strictly a Protestant. Eu sou estritamente um protestante. That's exactly right. Get proved they don't. Isso é exatamente correto. E posso provar que eles You can't argue with não se consegue argumentar com eles. them. They say we don't care what the Bible says. Eles dizem, nós não importamos com o que a Bíblia diz. We know what the church says. Nós sabemos o que a igreja diz. God's in His Word. Deus está em sua palavra. This is where God's at. É nisto que Deus está. But some of the Catholics stick it to their church and make you ashamed of yourself as a Protestant. Porém, alguns dos católicos que não largam as igrejas deles fariam você se envergonhar de si mesmo como protestante. Have you ever stick to the Bible as they stick to the church? Se pelo menos você não largasse a Bíblia, assim como eles não largam a igreja deles, Right. isso é correto. But they're wrong. Porém, eles estão errados. I just say that on the authority of Almighty God. That they're wrong. Absolutely. Eu posso dizer isto sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que eles estão errados, absolutamente. And you Protestants are wrong the way you're doing it because you really know better. And you do it. E vocês, protestantes, estão errados da maneira que estão agindo, porque vocês verdadeiramente sabem que não é certo e vocês agem assim. That makes a hypocrite out of you. Isso os torna hipócritas. Church invasion. Churches letting down. Seguramente é a invasão, as igrejas afrouxando, e agora, ao invés de Church trying to make the church beautiful. a igreja tentando fazer a igreja linda, Build a bigger church, put big spires on it, great big pipe organs. edificar uma igreja maior, colocar grandes
espirais nela, enormes órgãos de tubos, and get everything trying to pattern like the Catholic Church. e conseguir tudo para tentar se moldar como a Igreja Católica. You don't want a pattern like the Catholic Church? Não se deve moldar como a Igreja Católica, If she's doomed to go to destruction, dado que ela está condenada a ir à destruição, for that thus saith the Lord, she's doomed to go to destruction. pois é assim diz o Senhor, ela está condenada a ir à destruição, And you're a pattern after her, you're going with her. e você é um molde segundo ela, você vai com ela. But what we need today is not a big church, a big power. Porém, o que nós necessitamos hoje não é uma grande igreja, um grande aspiral. It's an old-fashioned altars where sins are burned up under consecrated prayers from men and women who love the Lord Jesus Christ. É um altar antiquado onde os pecados serão completamente queimados sob orações de homens e mulheres consagrados que amem o Senhor Jesus Cristo. You know that? Você sabe disso. That's what we need. Isso é o que nós necessitamos. Hear me, friends. Ouçam-me, amigos. Hear me, it's love. Ouçam-me. Isto é amor. My time's gone. Meu tempo tem acabado. Well, I'd just like to linger on that. Eu simplesmente gostaria de permanecer nisso. I'll pick it up a little later on. That invasion, where it went to. Eu tomarei isto um pouquinho mais tarde. Essa invasão, até onde foi isso? It's invaded. Invadiu. It's invaded our nations. Invadiu as nossas nações. It invaded the United States. Invadiu os Estados Unidos. Now remember, I never cast a vote in my life. Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida. See? I said to brag on. That's my American birthright if I want to do it. Veja, isso não é nada de que se vangloriar. São os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo. But I think too much of my friends to put them in there. Porém, eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro. Look, I've seen them go in as fine men, come out as crooks. And I don't want that. Olhe, eu os tenho visto entrar como bons homens, sair como ladrões, e eu não desejo isso. I have one thing. Eu tenho uma coisa. I'm here building a platform for one person who's the candidate, and that's Jesus Christ and Him alone. Eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa que é o candidato. E esse é Jesus Cristo. E Ele somente. I'll give my time for Him. Eu entrego meu tempo para Ele. That's right. Isso é correto. If I can get the church straightened out, the rest of the world will take care of itself. That's right. Se eu posso corrigir a igreja, o restante do mundo cuidará de si mesmo. Isso é correto. Well, let me tell you. Porém, deixe-me dizer-lhe, When Mr. Roosevelt, the man's dead, let him rest. I trust he is. quando o Sr. Roosevelt, o homem está morto, deixe-o descansar. Eu confio que ele esteja. Come in and running 3 or 4 terms and taking over just a preliminary dictatorship. Entrou, candidatou-se em 3 ou 4 mandatos e tomou controle justamente uma ditadura preliminar. I can prove to you that in the Scripture where I said it take place. Eu posso lhes provar que na Escritura, onde ela disse que ocorreria. Right. Isso é correto. We haven't got no more Constitution. Nós não temos mais Constituição. She's broke to pieces. Ela foi esmiuçada. Everything's all smattered. Está tudo totalmente esmigalhado. The Republicans is just as bad. Os republicanos são igualmente corruptos. It's 6 of one and a half a dozen of the other. Tão culpado é um como o outro. For every kingdom is going to be smashed, but the kingdom of Jesus Christ shall stand and reign forever. Amen. Pois todo o reino vai ser esmagado, porém o reino de Jesus Cristo permanecerá e reinará para sempre. That's right. Isso é correto. Up on, Daniel saw the rock shoot out of the mountain and hit the political world back there and mashed it into a grinding powder like that, like the wheat on a threshing floor in the summertime. Sobre
Daniel viu a rocha cortada das montanhas e atingiu o mundo político lá no passado e o esmagou em pó triturado, assim como o trigo de uma eira na época do verão. But that rock grew into a great mountain that spread over filled the whole heavens and earth. Amen. Porém, aquela rocha tornou-se em uma grande montanha que se estendeu sobre o céu, encheu todos os céus e a terra. That's it. Isso mesmo. The political world's gone. O mundo político está acabado. Our nation is broke. Nossa nação está falida. You remember that if Brother Branham said that, thus saith the Lord. Vocês se lembram disso que o irmão Branham disse isso? Assim diz o Senhor. Our nation is demolished. Nossa nação está demolida. It'll never rise. Nunca se levantará. Gone like all the rest of the nations. Ela está acabada como todo o restante das nações. The greatest nation in the world standing today, but the very seed of the devil has been planted into the hearts of the people. É a maior nação do mundo de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. How he come into Hollywood, how he got out into the people and began this. Como isso entrou em Hollywood, como isso entrou nas pessoas e começou nisto. And you can't tell him nothing. E não aceitam que lhes diga nada. Get a president up there, we're trying to close whiskey down and have prohibition and see what would happen. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição. Veja o que sucederia. He'd be shot in 2 hours after he got in here. Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Sure. You can't stand it. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. The whole world's against him. Yes, O mundo todo é contra ele, sim, senhor. you couldn't do it. Você não poderia fazê-lo. She's gone. Ela está acabada. She's invaded. Ela está invadida. And the spirit of communism has took over. E o espírito comunismo tomou controle. Go to our schools today. Look at our school children. Vá até as nossas escolas hoje, veja as nossas crianças nas escolas. Our little fellows that go to school, you just ought to know what goes on. Nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deviam saber o que se passa. Little girls down here in the schools and things like that. At the age of 14 and 15, their mammies send them to school wrecked morally, mentally, dope fiends, dope addicts, cigarette puffers, everything else like that. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14, 15 anos, suas mamães as mandam para a escola mentalmente e moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes de cigarro, tudo mais assim. At a little bitty age, of little children like that. E tão pouca idade, as criancinhas assim. It'd be as hard to find a virgin among some of them as it would be to find a needle in a haystack. Seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas como seria encontrar uma agulha num palheiro. When they have blanket dates with the boys and stretch on these riverbanks and everywhere else, Onde elas têm encontros coletivos com rapazes e se deitam nestas margens do rio e tudo mais. and I can prove it to you, my friends, I wouldn't sit in the pulpit unless I know what I'm talking about. E eu posso provar isto a vocês, meus amigos. Eu não diria isto no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estou falando. Of schools right here in our counties right here in these counties that those little ladies dressing don't know. De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei. Telling their mothers that they're going to different places and meeting boys and even prostituting on the streets of Louisville. Dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes e se encontrando com rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. What is it? And singing choirs. O que é isto? E cantam nos corais. Because they got a little social gospel standing there. Porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, Where preachers stand and talk about little petty things and little bitty stories of the Bible or something like that. onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes, historinhas da Bíblia,
ou algo assim. Instead of preaching repentance and bringing man and women to the altar, Ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar. your daddy walk in at night, light up the cigar, take a glass of beer, sit down and drink it. Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. Mother's out through the daytime, a bunch of women in some card party. A mãe está fora durante o dia todo, com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, Some social like algo social assim. that. How can you expect the child to be anything else? Como se pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? Let whatever environment you live in, that's what you are. Olhe o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. You take a little bitty girl, little bitty boy, put them out here, let them live with somebody. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. You take a man, I can take my boy, let him be out for a day with somebody. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Let me come in, I won't say who he's been with. Deixe-me entrar. Eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certainly. Certamente. Watch that environment, that spirit catches him. Observe esse meio ambiente, esse espírito o apanha. You go into a church where the people all, Você entra em uma igreja onde todas as pessoas, you go into Holy Ghost churches or Pentecostal churches, because você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam, let everybody be, they run and jerk their head back and forth, the pastor does. deixe todos estarem. Eles correm, esticam suas cabeças para um lado e para o outro, o pastor estica. Watch the whole church begin to do the same thing. Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. Let the people get up and just carry on terrible or something, or watch the whole thing do that. Deixe o homem, as pessoas se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente, ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Get into a place where the pastor's real starchy and cold. Watch the whole group do it. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio e observe todo o grupo fazer isso. You come into that environment. Você entra nesse meio ambiente. You take a man that's a good moral man and let him marry a little old woman that ain't worth a dime. It isn't long, he ain't worth a dime either. Você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Não demorará muito até ele também não valer um centavo. That's what happened to Ahab. Isso é o que aconteceu com Acabe. Take the same vice versa, let a nice little woman marry an old man that ain't worth a dime. Tome o mesmo, e vice-versa. Deixa uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor. The first thing you know, she's doing the same thing here. De repente se sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele. How did I go this morning and point my hands on little broken up homes and things like that? Como eu poderia ir esta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim, Where lovely little mothers come into a drinking dad and things like that. onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado e coisas assim, And thought they could do something with him, and now the whole mother and all of them's drinking and going on. e pensavam que elas poderiam fazer algo com eles, e agora toda a mãe, todos eles estão bebendo, se comportando repreensivelmente. It's environment. Isto é o meio ambiente. What is it? It's the devil. O que é isto? É o diabo! It's the devil. The invasion. É o diabo! A invasão! He swept into this nation like a roaring lion. Ele se moveu rapidamente para dentro da nação, como um leão rugindo. He set himself down here in the best place they had in Hollywood. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinha em Hollywood. He said, I can get the movie share until the television comes on. Then I'll get them. Onde disse, eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha, então eu os tomarei. And he sat down there. E ele se assentou ali. And the church people, instead of shutting down the shows
and not letting their children go. E o povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças irem, They give them 10 cents on a Sunday afternoon and stand them down there so they could have a little social card party. eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os enviam ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo de carta, Be out to themselves and ride around. estar fora sozinhos e dirigir por aí. Oh, what a disgrace! Oh, que desgraça! Now they just turn the television on and watch all the dirty, rotten Tommy Rot there is in the world on it. Agora simplesmente ligam a televisão e assistem toda a grande tolice podre e suja que há no mundo nela. Right. Isso é correto. I ain't got anything against the movie. I ain't got anything against television. Eu não tenho nada contra o cinema. Eu não tenho nada contra a televisão. It's the rotten stuff that's on it. É a coisa podre que está nela. That's what it is. Isso é o que é. If you'd kept it more, it had to stay more. Se houvessem mantido moral, permaneceria moral. You couldn't sell old-fashioned button shoes here in town today at all. Não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade hoje, de modo algum. Women don't want them. They As mulheres não os desejam. want the toes out of them. Elas desejam os dedos dos pés de fora. The rest of the women's are doing it. O restante das mulheres fazem isso. That's right. Isso é correto? When you go to church, you can't sell an old-time religion because the other woman, she don't know nothing to do with that. No, sir. Quando se vai à igreja, não se pode vender-lhes a antiquada religião, porque a outra mulher, ela não quer nada a ver com isso, não, senhor. I know me go now. I just believe. That's all there is to it. E não há necessidade de descer ali. Eu simplesmente creio, não precisa de mais nada. Oh, brother, the devil believes too. Amen. Ó, irmão, o diabo crê também. Right. Isso é correto. You'll repent or perish. Você se arrepende ou perece? Now, sorry. No, I'm not. Agora eu lamento. Não lamento. No, I'm not. No, I'll take it back. Não lamento. Não retiro o que foi dito. I love people. Eu amo as pessoas. But I love you too well to see you go into a headlong plunge like that. Amen. Porém, eu as amo muito para vê-las cair num mergulho de cabeça assim. God willing, I'll pick this up a little later on in the week. Se Deus quiser, eu darei continuidade a isto um pouco mais adiante na semana. Now, to you mothers, just a word to you before going. Agora, para vocês mães que são mães, apenas uma palavra para vocês antes de ir. God bless you. Deus as abençoe. You bring your children up right. Criem seus filhos corretamente. We pick up this invasion. Nós daremos continuidade a esta invasão. We got to go into the homes yet in a lot of places, in schools and out in places with it. Nós temos que entrar nos lares ainda, e muitos lugares, as escolas e por fora, nos lugares com isto. We pick it up. Nós tomaremos isto. But the invasion of the United States, the devil has took her over. Porém, a invasão dos Estados Unidos, o diabo tem tomado controle dela. Don't be afraid of Russia. Russia ain't got nothing to do. Não tenha medo da Rússia. A Rússia não tem nada a ver. We're doing it ourselves. Our own rottenness right among us. Nós mesmos estamos causando isto. Nossa própria podridão bem entre nós. That's right. Isso é correto.